Estamos acostumados a ver o mais forte sempre vencendo o mais fraco, seja em filmes ou na vida real. O mais forte sempre vence, embora o mais forte nem sempre seja o melhor. Parece ser uma lei da vida, porém, em alguns momentos, esta lei é contrariada, quando o mais fraco vence o forte e o menor suplanta o maior. Você pode então perguntar, como isso é possível? Não sabemos todas as respostas, mas ao estudarmos o livro de Daniel, fica muito claro que aqueles que confiam em Deus sempre vencem no final, mesmo em menor número ou em aparente desvantagem. Desde o início do livro, vemos em marcha o grande conflito entre o bem e o mal, entre o culto pagão e a adoração ao Deus verdadeiro. Você estudará agora o primeiro capítulo do livro de Daniel, que inicia com uma história. Ela conta como Daniel, um jovem judeu, chegou a tornar-se um oficial do Império Babilônico, sob a bênção e direção de Deus. Um bom estudo para você! Eu quero convidar você então a tomar a sua Bíblia e juntos estudarmos esse livro que foi escrito há 2.600 anos no passado. Mas a sua mensagem é atualíssima. Ela foi escrita para as pessoas que vivem em nossos dias, aqueles que vivem no período do tempo do fim, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo a essa terra. E o tema que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo, 2 poderes em conflito. Nós iremos aprender de que o conflito entre o bem e o mal, eles se evidenciam de forma extraordinária nesse primeiro capítulo de Daniel. O livro do profeta Daniel fala de uma história muito interessante que começou séculos antes do profeta nascer. Vocês se lembram que Gênesis, no capítulo 12, registra a história do chamado do Abraão? Abraão tornou-se pai de Isaque, que era o filho da promessa. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos receberam nomes distintos e depois eles organizaram clãs, famílias, tribos. Daí veio a história, as 12 tribos de Israel. É porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então os 12 filhos de Jacó passaram a ser conhecidos como os 12 filhos de Israel. E Daniel é de uma das tribos. Ele é da tribo de Dan. E nós explicamos semana passada que o nome dele, Daniel, significa Deus é meu juiz. Pois bem, o povo de Deus no Antigo Testamento eram as 12 tribos. E elas estavam unidas por um período, pelo menos durante os reinados de Saul, Davi e Salomão. Durante esses 3 reinados, o povo de Israel, o povo de Deus, foi um povo unido em 12 tribos. Mas quando morre Salomão, acontece então a divisão no reino. Jeroboão tornou-se líder de 10 tribos, Roboão tornou-se líder de 2 tribos. Jeroboão, que era um dos soldados de Salomão, fincou sua capital em Samaria. E Roboão, que era filho de Salomão, continuou com a capital em Jerusalém, aonde governou Salomão, Davi e Saul.
O reino do norte, ou Israel, é como ficou conhecido, ou como ficaram conhecidas, as 10 tribos que ficaram em Samaria. E o reino do sul ficou conhecido como Judá. Então, a partir da morte de Salomão, nós temos a divisão das tribos. A partir daí, 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. Capital, Samaria, capital, Jerusalém. Acontece que no ano 722 a.C., o Império Assírio dominava o mundo. E a Assíria derrotou as 10 tribos do norte e destruiu essas 10 tribos. Então, o povo de Deus, no Velho Testamento, sobrou apenas 2 tribos, que estavam em Jerusalém, conhecidos como o Reino do Sul ou o Reino de Judá, porque uma das 2 tribos era a tribo de Judá. Agora, estas 2 tribos que estavam ao sul, elas também um dia seriam levadas a cativeiro. E o cativeiro chegou nos dias do jovem Daniel, que é o livro que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil. Quando vamos então para esse livro, o contexto que nós estamos vivendo é 2 reis. Jeoaquim, o rei do povo de Deus, e Nabucodonosor, o rei de uma nação ímpia, Babilônia. Agora abra sua Bíblia em Daniel e vamos para o primeiro capítulo desse livro. Daniel, no primeiro capítulo, no versículo 1, diz assim: no ano 3º do reinado de quem? Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Pois bem, o primeiro verso de Daniel coloca 2 reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Aqui aparecem também 2 deuses, porque os deuses eram representados pela nação. Jeoaquim, como representante do povo de Deus, representava Elohim. E eu expliquei que Elohim é um nome de Deus e é uma expressão plural. Por que é plural? Porque nós entendemos Deus como sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois bem, Jerusalém e Babilônia são 2 cidades que do Gênesis ao Apocalipse, elas brigam. Aonde está Jerusalém em Gênesis? Se você for ao livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 18 em diante, vai dizer que Melquisedeque, que era rei em Salém, trouxe pão e vinho. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abraão. E esse Melquisedeque era sacerdote e rei em Salém. E da palavra Salém veio a palavra Jerusalém. Então você tem aqui em Gênesis uma referência a Jerusalém. E aonde está Babilônia? No Gênesis. Aí está em Gênesis também, no capítulo 10, a partir do versículo 8. O Gênesis diz de que Cuxi, um dos descendentes, gerou a Nimrod, e ele foi poderoso caçador na terra. E diz então que como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do reino de Nimrod foi qual? Babel. Você lembra que Babel, também eles tentaram construir lá uma torre para chegar até os céus. E a palavra Babilônia, ela deriva-se de Babel. Então, no Gênesis você tem Babilônia e tem Jerusalém. Agora, quando vamos para Apocalipse, olha o que a Bíblia nos ensina em Apocalipse, no capítulo 18, 2 e 3. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero e de ave imunda e detestável. Aqui está no Apocalipse Babilônia, mas você vai perceber de que Jerusalém, ela também está no Apocalipse. E no capítulo 21,
nós lemos o seguinte: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. Você percebeu que do Gênesis a Apocalipse nós temos essas duas cidades? E em todos os momentos essas duas cidades, elas representam a sede do povo de Deus, do bem, e a sede do mal, a sede do inimigo de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, essas cidades caminham juntas. Estas duas cidades falam de dois poderes antagônicos. E quando esses dois poderes entram em conflito, o povo de Deus é envolvido. E aqui em Daniel, nós vamos encontrar o povo de Deus sendo envolvido em três aspectos. Os jovens que foram levados cativos para a Babilônia, eles vão enfrentar um desafio mental, um desafio físico e um desafio espiritual. Volte para Daniel, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E esse levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Como se chamava o deus babilônico principal? Marduk. Então Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, invade Jerusalém, e ele levou não só os judeus cativos, como levou, diz aqui, os utensílios sagrados. Quais eram esses utensílios sagrados? Eram as peças, as vasilhas que eles usavam no serviço do santuário. Então, esses utensílios, Nabucodonosor também levou para a Babilônia. E junto foi Daniel. Daniel foi escravizado junto com 3 de seus amigos. Agora olhe para o versículo 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entre os jovens judeus escravizados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens, que nós iremos ouvir falar muito deles daqui para frente. E o rei mandou que entre os príncipes judeus se escolhesse alguns jovens dos mais sábios, para que assistissem junto ao rei. E então eles deveriam ser preparados por um tempo. E aqui veio o primeiro desafio para o povo de Deus. Babilônia, a sede do inimigo de Deus, está agora querendo atacar os filhos de Deus. E o primeiro ataque que eles fazem é um ataque mental. Como se deu esse ataque? Olha o que o texto está dizendo. Deveria ser ensinado a esses jovens o quê? A cultura e a língua dos... Pois bem, o povo babilônico, ou os caldeus, e quando falar de caldeu e babilônico, eu estou falando do mesmo povo. Os caldeus, os babilônicos, eram povos politeístas. Por serem politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E os deuses babilônicos estavam divididos em 2 categorias. Deuses pessoais e deuses que eram impessoais. Deuses que funcionavam como protetores, como guardiões de cada pessoa, e deuses que habitavam fora, longe deles, os quais eles não tinham acesso. Esses deuses de longe eram os deuses mais poderosos. E agora essa cultura politeísta de todos esses deuses começou a ser ensinado para Daniel e seus amigos. O que o inimigo queria com isso?
tornar esses jovens que eram monoteístas, que acreditavam em um único Deus, no Deus verdadeiro, em jovens politeístas. Então a primeira tentação desses jovens em Babilônia foi uma tentação mental. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor.